estamos começando mais um podcast Prof de Fito. E hoje com o tema o papel da diaforina citri na disseminação do HLB. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. O Brasil é o maior produtor e exportador de laranjas do mundo. A citricultura é uma das principais atividades do nosso agronegócio, gerando mais de 400 mil empregos diretos e indiretos. Porém, a cultura ainda sofre com grandes problemas causados por pragas e doenças. E nesse sentido, hoje, para o nosso podcast, trouxemos a Wérica Valim. A Wérica é geógrafa e engenheira agrônoma pela Unifatecia. Possui mestrado em agronomia pela UEM e atualmente cursa doutorado na mesma instituição. Também é professora de ensino superior. Wérica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por participar e contribuir aí conosco nesse projeto. Fique à vontade para dar as boas-vindas ao nosso público. Olá, Cris, tudo bem? Primeiramente, agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente que você foi a minha professora, né? E muito obrigada pelo convite. Fico muito satisfeita de ter você aqui no nosso podcast. É muito importante encontrar ex-alunos aqui para saber como eles estão, com certeza fazendo sucesso aí no meio agronômico como você. E para a gente conhecer um pouco mais da sua vida acadêmica, conta para a gente como que é a sua vida acadêmica, como que está sendo a sua vida acadêmica. Igual você comentou aí, né? Eu comecei com a geografia, fiz 4 anos de licenciatura, daí acabei vendo que não era o que eu queria para a vida. Ainda insisti, fiz 2 anos de bacharel na UEM e, por fim, falei, não é o que eu quero. Daí comecei do zero. Fiz engenharia agronômica em Paranavaí, que eu precisei voltar para a cidade que eu cresci, né? E no 4º ano eu passei no mestrado. Como eu já tinha geografia, então a UEM me aceitou. Então, no 4º ano eu fiquei terminando a faculdade e cursando mestrado. Então, quando eu terminei o 5º ano de agronomia, eu já estava com o mestrado finalizado. Então, já ingressei no doutorado e estou finalizando agora em janeiro, né? Então, já está na reta final aí do doutorado em proteção de plantas. E foi isso até agora. Estou cursando o 3º ano de... Estou fazendo medicina veterinária. Estou começando o 3º ano, mas daí é por hobby mesmo, não é para trabalhar. Nossa, quanta profissão junta, né? Imagina a correria aí. Mas tudo se agregou. Foi bem gostoso. Um complementou o outro. Com certeza. E como que tem sido aí essa saída da graduação, da pós-graduação e a entrada no mercado de trabalho? Você teve alguma dificuldade, algum desafio? Então, para mim não teve muito problema, porque quando eu comecei a graduação, eu comecei a trabalhar como produtor na minha cidade, que já trabalhava com melancia, com batata doce, mandioca. Então, no 1º ano, eu já estava acompanhando. Então, eu aprendi muito com ele também na prática. E nisso, eu fiquei 8 anos lá. Então, foi uma carreira, assim, que foi aos poucos, foi agregando junto com a faculdade. E quando eu me formei, já tive a oportunidade de trabalhar na mesma faculdade, porque eu já estava com o mestrado finalizado, mais o conhecimento adquirido ao longo desses anos com o produtor. Então, assim, não teve muito problema nessa questão de mercado de trabalho. Então, hoje eu estou como engenheira agrônoma da Cocamar, e assim, vai fazer 2 anos, né? E desenvolvendo o trabalho ali que eu aprendi com um pequeno produtor junto com a graduação. Então, foi algo bem degradativamente, assim, e deu um resultado interessante, né? Do que eu alcancei até agora. Que bacana. Com certeza é o melhor dos mundos, quando tá lá fazendo a graduação, vendo muito da teoria e junto aplicando essa teoria na prática. Um né? complementa o outro ali e você acaba melhorando cada dia mais, né? Porque você vê na prática mais aquela parte teórica que tinha na faculdade. Porque às vezes você fica na faculdade e não tem o prático, e daí chega no prático você acaba sofrendo, né? Sim, e daí ele complementa com o seu dia a dia no campo. Foi né? bem interessante. Eu agradeço muito tudo o que eu passei até agora. Com certeza, agregou muito aí para sua vida profissional. Sim, hoje em cansativo, dia, né? mas deu um resultado que a gente esperava. Uhum. E hoje em dia você trabalha na Cocamar.
diretamente com citros ou com grandes culturas? Como que Hoje é? na Cocamar eu trabalho com grãos e mandioca. Então eu atendo soja, milho, mandioca, daí fica as outras culturas, né? Eucalipto, amendoim, a variedade ali. Tem agrônomos específicos para laranja. Ah, É que tá. quando eu comecei já tinha agrônomos na laranja, né? Então eu entrei em outro setor. Tá, então a parte dos citros da laranja fica aí a princípio no seu doutorado mesmo, na Sim, tese de doutorado. sim. E às vezes você atende um produtor que ele tem as duas culturas e acaba ali ajudando com alguma coisinha, né? Sim, com certeza, e vai botando na prática tudo que você vai pesquisando na sua tese para sua Isso, tese de doutorado, né? isso. E a sua tese ela é específica em Diaforina citri, que é o vetor do HLB. Isso, o mestrado e o doutorado eu trabalhei com o vetor, né? Que na minha tese de geografia, eu já trabalhei com laranja. Então, lá eu trabalhei com a expansão de citros dentro do Paraná, que foi um trabalho árduo, né? Que teve aí, tanto com a Cocamar, antes de eu entrar junto com os órgãos públicos, né? Para trazer os citros para o Paraná. Então, eu já vinha trabalhando nisso desde a geografia. Daí, quando chegou na graduação, na agronomia, no mestrado e doutorado, falei, é isso que eu preciso trabalhar. E eu trabalho hoje com o vetor. A questão de desenvolvimento, né? Como que ele está no pomar comercial, questão de transmissão de bactéria, né? Bacana. Conta para o nosso ouvinte, que muitas vezes é aluno de agronomia ainda, o que é o HLB e qual que é o papel da Diaforina citri na disseminação dessa doença. O HLB, o Rungonblin, é o antigo greening, né? O pessoal costuma falar greening. O nome dele mudou nas literaturas, né? Então hoje ele é o HLB, o Rungonblin. É uma doença bacteriana, então a princípio ela é transmitida por 3 patógenos, né? Candidatos Liberibacter asiáticos, americanos e africanos. Só que aqui no Brasil a gente não teve a presença do africanos. Inicialmente, tivemos a presença do americanos, só que é uma das bactérias que é menos resistente à questão de alta temperatura. Então, atualmente, a gente vê a presença da bactéria Candidatus liberibacter asiáticos. Cerca de 99% é asiáticos, porque americanos teve esse problema, não resistiu tanto à temperatura do nosso Brasil. E essa bactéria, ela é transmitida pelo vetor que você comentou, Diaforina citri, e ela fica no floema. Então, antes, quando ela foi descoberta no Brasil, ali em 1940, ela foi dita como uma praga secundária. Só que a partir de 2000, 2004, ela já veio para uma praga primária devido à grande devastação que está tendo. Como o psilídeo, o Diaforina citri, ele atinge o floema da planta, então a gente não tem cura. Então é um problema grande, porque assim, demora a partir de 4 meses que você vai conseguir ver sintomas no pomar. Então é um problema silencioso. Às vezes você vê uma planta assintomática, só que ela está com a bactéria. E lembrando, né, que o xilema e floema, a questão dela estar no floema, não ter cura, é porque o floema ele é no tecido vivo, né? O xilema no tecido morto. Então, se você cortar um galho, vai resolver, que é a questão do cancro cítrico. Já quando é no floema, não adianta cortar um galho, é pior, porque você vai ter uma brotação nova e vai ter uma disseminação maior. Então, o certo é fazer a erradicação, que a gente vai falar mais para frente. Isso, então, aí a importância das medidas de manejo de forma regionais, Isso. né? Que aí a gente discute um pouco mais para frente. Mas para a gente compreender um pouco mais sobre essa doença, sobre o HLB, é uma doença que fica incubada na planta por um período de tempo, né? Mas para o produtor, para o engenheiro agrônomo que está ali na lavoura, que está ali trabalhando num pomar, quais são os sintomas iniciais do HLB que possa surtir como efeito de alerta para ele? Primeiramente, você perguntou o que era o HLB e o que era o Diaforina citri, né? O Diaforina citri, eu não falei, ele é um vetor de 2 a 3 milímetros, então é um grande problema detectar ele também. Ele salta, né? Tem pequenos voos que também você não costuma conseguir controlar devido a isso, né? Então, para você identificar sintomas e presença desse vetor, a gente faz o acompanhamento ali com pragueiros, né? Então, esse pragueiro, ele vai instalar armadilhas adesivas amarelas.
Amarelas por quê? Porque algumas literaturas falam que ele é atrativo para esse inseto. Então, ela tem uma cola e ela é trocada a cada 15 dias no pomar e avaliada numa lupa. Então, nessa lupa a gente consegue identificar quantos de aforina foi coletado naquela armadilha ali para saber o nível de controle que deve ser feito naquele pomar. Então, essas armadilhas são colocadas nas partes externas do pomar, né, em volta do pomar, porque é onde tem a maior pressão de insetos e ela é monitorada ali a cada 15 dias. Lá na Cocamar tem esse trabalho, o produtor pega a armadilha que ele cede, depois leva e tem um pessoal que faz a leitura e devolve para o produtor. Então, assim, daí tem as etapas que você consegue ver a alta população ou menor população. E os sintomas são queda prematura de fruto, quando a planta ela é infectada por essa bactéria e ela não teve nenhuma produção, ela não produz. Então, isso é um fator que dá um prejuízo grande, porque às vezes você planta uma muda, cuida dela ali, quando ela está para produzir, ela foi infectada e ela não produz. Se ela foi infectada velha, ela continua produzindo, só que reduz a carga, joga frutos fora. Tem aquela coloração amarela da folha, né, que fica... Tanto que o nome Rugombim é chinês, quer dizer dragão amarelo. Então, por quê? Porque ela fica toda amarela. E fica também com nervuras esbranquiçadas. Por quê? Lembra que eu falei que é do floema? Então, o floema ele transloca o quê? Açúcares e nutrientes. Então, o nutriente, o amido, o açúcar, que era para ir para a raiz, ele vem para a folha. Então, você tem aquele aspecto mosqueado, esbranquiçado na folha ali, que é um sintoma também. Então, são vários sintomas que até o produtor, o pragueiro, consegue no dia a dia ali ver, tô com um sintoma. Só que o problema é a demora para aparecer esses sintomas, né? Às vezes você fica ali de 4 a 8 meses sem sintoma nenhum, achando que a planta está saudável, mas ela está infectada. Sim, por isso a importância de você ter as armadilhas, principalmente nas bordas, porque dessa forma você já diminui a pressão da praga, né, para dentro, para o interior do pomar, e você consegue acompanhar a flutuação populacional desses indivíduos, né? Dessa maneira você consegue tomar a decisão mais rapidamente, mais quantidade facilmente. de aplicação, né? Quantos dias de uma aplicação para outra, né? Se uma aplicação está dando resultado ou não, consegue acompanhar nessa questão da armadilha aí. Sim, e nesse sentido, outro ponto importante que a gente tem é esse manejo regional, né? E essa preocupação em a doença, ela demora um tempo até apresentar os sintomas iniciais, porque fica incubada, mas a partir do momento que eu identifiquei a doença na área, eu preciso erradicar aquela planta doente e as plantas em volta, num raio de 30 metros em volta, porque eu posso ter plantas assintomáticas ali que depois vão apresentar sintomas também, que se eu não eliminar elas, vão continuar servindo como fonte de inóculo, né? E isso daí ainda, imagino, principalmente vocês conversando com os produtores, a dificuldade que se tem dele aceitar essas práticas, porque uma coisa é você erradicar e eliminar uma planta que está com sintoma. Outra coisa é você eliminar plantas em volta dessa doente que ainda não estão com sintomas, mas podem apresentar sintomas mais para frente se elas também estiverem infectadas, né? Isso. Atualmente é eliminado só as que apresentam os sintomas, né? O pessoal marca, elimina, coloca uma nova no lugar. A resolução de 2021 é bem clara. Produtores que têm pomar até 8 anos com plantas com sintomas têm que erradicar, é uma obrigatoriedade. E também pomares caseiros, pomares sem ser comercial, não podem ter a planta de citros devido a esse controle regional, igual você comentou. Então, está na legislação, a DAPAR está fazendo um trabalho em cima fortíssimo, está notificando, está multando, está orientando, está fazendo todo esse trabalho para ajudar o citricultor, só que, igual você falou, não é fácil. Às vezes, nem o próprio citricultor quer abrir mão, porque é uma cultura que é demorada, né? Então, é algo para dar o retorno, demora, e quando começa a dar retorno, às vezes você está com um problema, você não quer remover, né?
Então, tem esse problema mesmo, mas o manejo regional é o que precisa ser feito. É o que é necessário, né? Porque por mais que ela não apresente sintoma ali ou esteja com os sintomas iniciais, o patógeno, ele tá completando seu ciclo ali dentro, tá produzindo inóculo e vai disseminar essa doença mais e mais, cada vez mais. Isso só vai aumentar na sua área. A tendência não é diminuir, é aumentar. E o correto é fazer a erradicação e seria queimar a planta, ou levar para outro lugar, erradicar ela de forma completa ali, porque às vezes o pessoal faz a remoção dela e deixa ela no pomar. Então continua a bactéria ativa, vai continuar o psilídeo se alimentando e passando para as outras plantas, né? Sim, nesse sentido é muito importante. Um outro ponto importante que eu acho que vale comentar é principalmente a presença de plantas alternativas. Né? A gente tem a murta, que é uma planta alternativa que muitas vezes é usual nos jardins. Isso. E se ela estiver próxima a pomares que sejam comerciais ou caseiros, né, mais menores, né, ali de fundo de quintal, pode servir como uma planta alternativa para a sobrevivência desse patógeno por ser um hospedeiro do psilídeo, da Diaphorina citri, né? A murta é um problema grande também, porque as cidades costumavam utilizar eles como planta ornamental ou como cerca viva, né? Existem cidades que você passa, esses dias eu estava viajando para Umuarama, passei e estava assim, cheio de murta de cheiro, porque é uma planta bonita, é cheirosa, né? É agradável, só que é um inóculo para a propagação da praga ali. Então, é algo que também a legislação pede para erradicar. Sim. Então, precisa da ajuda aí da população em geral para que a gente consiga produzir, né? Sim, principalmente em áreas, né, em cidades em que a citricultura é muito forte. Como Paranavaí, por exemplo, né? Autônia, Cerro né? Azul. Isso. São cidades que é importante que a população tenha aí também esse pensamento voltado à preocupação com o produtor rural, né? Imprescindível. E esse vetor, o psilídeo, ele fica ativo o ano todo ou em algumas fases do ano ele é mais ou menos ativo pelo estudo em relação à flutuação populacional que vocês veem? O Cris, o psilídeo, ele fica ativo o ano todo. Porém, na época do verão, primavera, que a gente tem maior índice de brotação, a gente tem uma população maior. Por quê? Os ovos do psilídeo, ele prefere colocar nas brotações novas, né? Porque ele é espertinho, na verdade. Ele coloca na brotação nova porque é mais fácil para a ninfa se alimentar a hora que eclode o ovinho. O tecido é mais tenro, mais facilmente penetrado, na verdade, tem né? brotação que fica fechadinha e os ovos ali no meio. Então, nem o inseticida chega ali. Então, ele é bem esperto nessa parte. E na época de verão, de calor, é 15 dias para uma eclosão. Então, ele vai eclodir mais rápido, vou ter uma população maior. Só que na época de inverno, ele ainda está lá. O mecanismo, a parte biológica do Diaphorina, no inverno, ela é mais lenta. Demora cerca de 40 dias para uma eclosão de um ovo. Então, assim, é mais lento, porém não eliminou. Então, chega o inverno, pode fazer 2, 3 graus, ele vai estar ali. Tanto que quando a gente vai avaliar o psilídeo, a gente coloca ele no congelador. Coloca ele no congelador, ele trava o metabolismo, você coloca na lupa para avaliar, daí a lupa é quentinha, começou a esquentar, ele já pula. Então, assim, no inverno ele vai dar uma travada, mas ele não vai morrer. Ele fica inativo ele vai estar o ano congelando. todo. Vai estar o ano todo presente ali, e esse é um problema também. Altas temperaturas, ele sofre um pouco, né? Mas aí vai ser 40, 42 graus. Então, para ele vir até a morte ali, pelo que eu tenho avaliado, só que é difícil, alguns são muito resistentes, né? Fazendo essa seleção, né? Esse processo de reprodução e de alimentação deles deve impactar diretamente no processo de transmissão da doença, né? Sim, muito. Porque a reprodução é alta, o controle, às vezes, é ineficaz e a picada de prova, a transmissão da bactéria, é dentro de 15 minutos. Então, em 15 minutos, ele fez a picada de prova, está se alimentando daquela planta, ele já transmitiu a bactéria. Então, às vezes, o psilídeo, ele nasce sem a bactéria, ele está saudável, porém, ele foi se alimentar de uma planta que está com a bactéria, ele já adquire a bactéria e ele já é um vetor
que vai causar danos ali. Que vai continuar o resto da vida disseminando a doença enquanto ele não for manejado, né? E o psilídeo, que ele chega na fase adulta, desde o nascimento até a fase adulta, que já tem a bactéria no corpo, ele é mais resistente do que um adulto adquirir a bactéria. Também tem trabalhos que mostram isso. Então, é bem, bem complicado. A gente já tem a dificuldade quando se fala em manejo de pragas, né? O controle químico de pragas, ele já é um método dificultoso, né? Porque são insetos que vão estar em diversas áreas da planta, vão conseguir se esconder em diversas partes da planta, vão acabar voando e muitas vezes o produto acaba não atingindo eles, né? Então, a gente já tem essa dificuldade. E mais ainda, associado a isso, um processo de resistência dessa praga ao controle químico dificulta ainda mais o controle e o manejo dessa doença, né? Eu estava lendo um trabalho de um doutor que ele fez junto com a Fundicitrus, lá na Califórnia. E ele trabalha com feromônio, sabe, para atrair insetos. E ele falou assim, dentro de 40 pragas que ele trabalhou com feromônio, o Psilídeo diaphorina citri foi o mais... na palavra dele, o mais estranho, porque ele muda muito rápido o modo de agir ali, conforme questão de feromônios que ele estava trabalhando, ele muda muito rápido. Então, foi algo assim, foi a pior praga que ele trabalhou no trabalho dele. Que olha que ele já usou 40 pragas e o psilídeo foi o pior até agora. Então, vai ser uma dificuldade para o citricultor aí para manter produção. Realmente, você está trabalhando com uma praga associada a uma doença de grande importância e que tem muito impacto pro campo, né? Para o trabalho do homem, para a citricultura do país como um todo, né? Porque ela é quase invisível, né, Cris? 2 milímetros, 3 milímetros, e ainda é uma coloração amarronzada, né? Às vezes você não consegue detectar ali no pomar, então... Mas nesse sentido, o monitoramento é um aliado muito forte para vocês conseguirem trabalhar de forma preventiva, né, ao manejar essa doença. Sim, o monitoramento, principalmente você ter uma pessoa específica para isso, porque a pessoa tem que ter o olhar para identificar. Que como é uma praga muito pequena, às vezes você não colocou armadilha, tem que identificar olho nu, então tem que ter olhar para isso, porque às vezes você passa a brotação, fala, não vi, daí você chega lá e fala, mas aqui tá cheio, né? Então tem que ter alguém treinado para acompanhar dentro do pomar, que é o ideal. É essencial que esse pragueiro ele saiba identificar a praga, ele saiba como realizar o monitoramento, né? Tem todas as técnicas para realizar o monitoramento e dessa forma identificar com antecedência para que não hajam surtos epidêmicos, Isso. Né? Isso é muito importante. E nesse sentido, quais são as técnicas mais eficazes que vocês veem ou têm utilizado para detectar essa praga, para detectar o psilídeo? A mais eficaz do momento que a gente está utilizando, que o produtor tem acesso, é mesmo que eu, igual eu te falei, são as armadilhas, né? As armadilhas e monitoramento, porque assim, ter uma técnica específica para acompanhar ainda não tem a campo. E é essencial, é barata, é fácil, é prática, né? Em que vocês colocam ali na planta e vão acompanhando, fazem coletas periódicas e trocam essa armadilha e vão analisando a presença ou não da praga na área, né? É o que está dando resultado até agora, porque algo para monitorar mais de perto seria complexo, tanto para o produtor, porque é aplicação em cima de aplicação, são grandes áreas, né? Mas não necessariamente um psilídeo que seja capturado ali numa armadilha, ele vai estar contaminado com a bactéria que causa HIV, né? Isso, daí só através do PCR para você saber se ele tá contaminado ou não, né? Daí tem que ser feito no laboratório, que daí custa, né? Então, às vezes não compensa para o produtor trabalhar dessa forma. Então, o alerta mesmo é praticamente, capturou o psilídeo na armadilha, eu já preciso me ater às medidas de manejo contra o HIV, já que é muito custoso eu realizar práticas como PCR para identificar em tempo real se tem ou não inóculo. Né? Isso, o ideal é fazer a contagem, né, de quantos psilídeos foram capturados. É igual na questão de percevejo na soja, né? Então, você entra com controle através da contagem ali. Se achou, igual ficou 15 dias, tive um psilídeo, quer dizer que o seu controle está sendo eficaz.
né? Agora tem 15 dias que está a armadilha, eu estou com 30 psilídeos. Então, tem alguma coisa errada. Então, tem que avaliar aí essas contagens, né? Esse acompanhamento contínuo, né? E nesse sentido, quais são os desafios, as dificuldades que você vê no dia a dia, principalmente relacionado à sua tese, em relação à detecção desse psilídeo que está aí associado a essa doença? O grande problema é a falta da comunicação, pelo que eu vejo, do produtor. Porque se o produtor tem o psilídeo lá, tem planta com sintoma, ele não vai querer comunicar, né? Porque até a Fundicitrus tem um sistema fitossanitário que você vai lá, marca a sua localização, marca o seu índice, coloca o tanto de plantas, tal. Mas assim, essa questão de passar os dados é mais complicado. Porque aí tem a ADAPAR em cima também, né? Às vezes o produtor fica receoso de comunicar e às vezes ele não quer erradicar. Então tem esse problema também. Mas igual na nossa cidade ali, que os produtores se uniram, então eles fazem reuniões para conversar, chama a população, faz junto com o sindicato, tem esse trabalho, mas mesmo assim é complicado controlar essa questão da disseminação. Sim, porque imagina o produtor ali, né? Ele ter que muitas vezes eliminar e erradicar uma planta que ainda está ativa, produzindo, né? Vai produzir 2, 3 caixas ali, é complicado. Vai afetar o bolso dele, né? Então, é imprescindível, quando falamos em doenças como essa, a necessidade de um processo de extensão cada vez mais firme, né? Isso. Apesar da gente já ter muito o IDR trabalhando em relação a essa doença com os produtores e outras instituições, é essencial que a pesquisa ela seja cada vez mais difundida. Isso. E a conscientização desse produtor também, né? E também passar o resultado da pesquisa para o produtor. Às vezes a gente faz pesquisa, o produtor às vezes ele não vai pegar ali, eu vou entrar para ver o resultado dessa pesquisa. Não vai. Às vezes você falando, no meu trabalho eu consegui identificar isso, consegui ver aquilo, assim fica melhor. Passar para ele de uma forma limpa, né? Porque tem gente que faz a pesquisa e guarda para ele. Eu publica lá e pronto. Mas não, se você levar para o produtor, mostrar para ele o que você viu, o que você constatou, você consegue ter um resultado melhor também. Com certeza. É difundir o conhecimento que a gente adquire lá na guardar, academia, né? E transfere aí para o campo pro produtor, que é quem mais precisa desse conhecimento e quem vai aplicar esse conhecimento na prática, né? E com a sua experiência, como que a disseminação dessa doença do HLB por meio da Diaforina citri tem impactado na produção de laranja? Vamos pensar aqui na nossa região, no Paraná como um todo, e depois extrapolando para o Brasil como um todo, quiçá outros países, né? A gente sabe da dificuldade que tem hoje os Estados Unidos de conseguir produzir devido a essa praga e essa doença, né? Isso. A nosso problema aqui, tivemos uma queda aí de 25% da safra passada para essa, relacionado não só com diaforina, mas questão de déficit hídrico, né? Altas temperaturas, queda de flor, mas o diaforina também fez parte dessa queda, né? Tanto por isso que teve a supervalorização da laranja, porque é algo que a gente exporta, igual você falou no início, e tem mercado. Então, a gente teve uma queda de 25%, automaticamente o preço ficou elevado. Na questão dos Estados Unidos, eles tiveram uma queda de 80%. Por quê? O manejo deles faltava o manejo regional. Pelo que a gente vê nas histórias, vou fazer no meu. Então, assim, teve áreas nos Estados Unidos que deu resultado porque o produtor era grande e fazia aplicação nas regionais pequenas. Vou fazer? Fazia em tudo. Fazia rotação de produtos, né? Então, não criou resistência, então teve resultado. Mas eles tiveram uma queda de 80% de produtividade. Então, daí o Brasil se destacou. Então, essa queda na produtividade eleva os preços e daí, às vezes, diminui consumo, né? Até dentro do nosso mercado, porque, às vezes, você chega no mercado, tem um suco lá, R$20, R$25. Daí vem o suco de uva, R$10, R$12. Acaba trocando, né? Então, o problema aí dessa queda de produtividade é a questão para o consumidor mesmo, né?
E a importância cada vez maior de se ter um controle regional, né? Não adianta eu estar ali só cuidando da minha propriedade, porque se o vizinho ao lado tiver um inóculo, provavelmente esse inóculo vai atingir a minha área, né? Com certeza. E isso só vai ser feito se tiver uma conscientização desses produtores para que todos atentem-se aos primeiros sintomas e realizem as medidas de manejo necessárias e os tratamentos preventivos contra a praga que é o vetor dessa doença. Né? Hoje a gente tem produtos biológicos, né? Tem os produtos químicos, mas tem os biológicos que também ajudam a manter aí um controle melhor, né? Daí, às vezes, a pessoa é contra produto químico, a gente vê muito químico, muita aplicação. A gente tem os biológicos que trabalham a favor também, que dá para ser utilizado, né? Então, tem que manter esse controle, tem que fazer esse planejamento de aplicação, tem que ter um agrônomo responsável, né? Porque, às vezes, o produtor quer levar do jeito dele, hoje eu vou fazer o que eu tenho no estoque. Mas daí aplica 2 vezes o mesmo produto, daí já cria resistência. Igual a gente falou, é uma praga que ela tem uma metamorfose muito rápida, ela se readequa muito rápido. Então, às vezes, eu uso o mesmo produto 2, 3 vezes, eu estou criando resistência. E, às vezes, o produtor não vê isso. Então, tem que ter alguém ali para auxiliar. Para poder orientar esse produtor e tomar medidas de antirresistência, né? Além de todo o acompanhamento da safra, porque a gente está vivendo cada vez mais em períodos de condições climáticas adversas que vão afetar a produção agrícola como um todo, não só na citricultura, mas na soja, no milho e em qualquer outra cultura, né? Isso. E se eu não tiver um preparo dessa cultura, da implementação de práticas, de técnicas que vão ser mais proveitosas e vão melhorar o desempenho, o desenvolvimento da cultura, eu vou ter a baixa na produção que não é só causada pela doença ou pela praga, né? Isso mesmo. E o uso de produtos alternativos, seja biológico, seja indutores de resistência, seja práticas físicas, né, químicas também, e por aí vai, são desejadas e é o ideal que a gente procura dentro de um manejo de pragas, de doenças, né? Tem alguns produtos que o pessoal já está utilizando, né? Alguns tipos de pó que eles pulverizam, mais os biológicos que eu comentei, que está dando resultado. Então, é um conjunto de boas práticas que vai conseguir melhorar ali a produtividade. Né? Sim, são estratégias de manejo para tentar diminuir a pressão desse vetor e também a quantidade de doença na Questão área. de cerca-viva também o pessoal utiliza bastante, né? Para já conter ali que venham dos vizinhos ou venham de outras áreas adjacentes, né? A gente também tem o controle com a vespinha, né, que é um controle biológico muito eficaz, porém tem que ser soltado fora do pomar comercial, porque senão os produtos químicos acabam afetando ela, né? Então você solta ali no pomar adjacente para ter um resultado, porque ela extermina os ovos, né? Então, que é a Tamarix, é a radiata. Uhum. Então a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, só precisa utilizar. Sim, a gente só precisa começar a utilizar de forma mais corriqueira, né? Para que assim eu não tenha um prejuízo tão grande na minha lavoura e um efeito significativo dessas medidas de manejo. Vou ter um efeito significativo dessas medidas de manejo no controle, seja do psilídeo, seja da própria doença como um todo, né? Isso mesmo. E, nesse sentido, com as pesquisas que vocês têm realizado, que você tem acompanhado, como que está o andamento em relação ao manejo desse vetor e dessa doença também? Qual é a perspectiva que a gente pode esperar? Hoje a gente tem muitos trabalhos que estão em andamento, tanto de empresa como de universidade, né? Igual, no caso, o meu trabalho de doutorado, a gente está avaliando questão de coloração abdominal, relacionada à sexologia, a questão de seleção de alimentação. A gente tem trabalho que ele vai estudar a parte biológica do inseto com a planta, avaliando ali quando que ele está ou não se alimentando, quando o estilete está dentro da planta, quanto tempo leva para ele surgir o efeito do químico ou do biológico nele. Tem um trabalho bem interessante que eu vi de uma empresa que eles estão trabalhando isso, tem uns 2, 3 meses, que eles lançaram um fungo
que esse fungo ele se alimenta do psilídeo, e para eles lançar esse fungo, eles trabalharam em cima de uma técnica que avalia a planta e o psilídeo se alimentando. Então, quanto tempo demorava por estilete entrar e sair da planta, o produto trabalhar em cima do controle daquele psilídeo. Então, a gente tem trabalhos também que avalia questão de flutuação populacional, tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos aí, né? Então, eu acho que cura, se fosse para ter achado, a gente já ia ter descoberto aí, porque é muitos estudos, né? Mas vai ter algo que vai ajudar no controle aí para diminuir o aumento da população. As empresas e as universidades, né, os pesquisadores estão em cima disso, né? Para que eu consiga ter cada vez mais estratégias de manejo eficientes, né? Tanto para o vetor quanto para a doença em si, e dessa maneira eu não tenha risco de realmente acabar não conseguindo mais produzir laranja, né? Igual que foi o caso da Flórida, né? A produção é baixíssima lá porque não teve esse manejo adequado, né? Não se uniram para... Hoje eles fazem uma erradicação, então... Depois de muitos anos, né? São 20 anos que surgiu lá. Então, se tivesse feito no início um controle mais adequado, estaria na mesma questão do Brasil. O Brasil, eu vi um trabalho também que estava desenvolvendo sobre plantas com anãs, como se fosse forma de diminuir a disseminação. Então, você tem ela no pomar como porta-enxerto. Então, você trabalha ela ali no porta-enxerto, em vez de usar uma outra variedade, você usa ela no porta-enxerto e deu 17% de aumento, enquanto o outro porta-enxerto deu 48% de aumento. Então, é algo que eles estão estudando também, mudar o porta-enxerto do Brasil, né? Então, para ver se diminui, se aumenta essa resistência ao diaforina, que eu acho que é algo interessante também. Mas é bem recente, né? Sim, são várias pesquisas, né, e estratégias, buscando sempre estratégias de manejo para que eu não tenha a eliminação da cultura na área, na região, né? E isso me lembra muito quando surgiu a cigatoca negra da bananeira lá na minha cidade. Foi o primeiro foco de cigatoca negra no Brasil, e como é uma doença extremamente agressiva e os produtores estavam acostumados com a cigatoca amarela, se dizia que não conseguia mais produzir banana com a presença da Mycopsphaerella afigiensis, que causa a cigatoca negra da bananeira. Os produtores ficaram muito assustados, todo mundo ficou muito assustado, porque se planta banana de norte a sul do Brasil, né? E com o passar do tempo, com pesquisas, com monitoramento, descobriu-se que conseguia conviver com a doença, monitorando a quantidade de doença na área e entrando com medidas de controle nos momentos adequados, reentrando quando necessário, né? Então, lá na minha região, os produtores que aplicavam em torno de 6 pulverizações por ano para a cigatoca amarela, com a cigatoca negra chegaram a aplicar 12, praticamente uma por mês. Com o monitoramento, eles conseguiram voltar a reduzir em torno de 8, máximo 10, dependendo das condições climáticas, da pressão de inóculo na área, né? Mas isso se deu a partir de pesquisas, né? Buscando estratégias de manejo para que eu consiga aí diminuir essa pressão do patógeno sobre o hospedeiro e, nesse caso, dos citros, né? Não só a pressão da doença, mas também a pressão do vetor, que é o fator, né? O agente mais importante no meio dessa doença. A gente teve problema assim nos citros também, que foi iniciar o cancro, né? Que foi desesperador, mas hoje a gente vive com o cancro. Teve a CVC, que é transmitida pela cigarrinha, né? Que é a clorose variegata. E então a gente teve, quando veio a CVC, falamos, nossa, tá tudo perdido, né? E hoje a gente convive, hoje é 0,5% de problema com CVC nos citros. Então acho que vai chegar um momento que a gente vai conseguir passar livre dele aí, mas vai demorar um pouquinho, né? Até conseguir algo que dê realmente resultado, né? Sim, porque o problema dessa doença é porque ela exige uma medida de manejo regional. Eu acho que esse é o foco desse tipo de doença, né? Tanto é que se a gente for estudar epidemiologicamente, a gente não enquadra o HLB nem como uma doença que é de juros simples, né? Nem uma doença de juros compostos.
ela é classificada como um terceiro tipo de doença epidemiológica, porque ela exige, ela é totalmente diferente da multiplicação do desenvolvimento das outras doenças, né, comuns aí classificadas como o juro simples ou juro composto, e ela exige medidas de manejo regionais, ela exige medida de manejo contínuo e em conjunto, né, o produtor não consegue fazer sozinho. No início, quando teve problema nos Estados Unidos, na Flórida, eles falavam que a questão de nutrir a planta resolvia. Então, foi deixando planta com sintoma, com a bactéria, foi nutrindo, foi fazendo nutrição milagrosas, né? E foi perdendo pomar. Então, não é só nutrição. A nutrição é importante na planta? Muito. Né? O fator primordial é a nutrição da planta. Mas o controle de vetor e em pomares adjacentes também, vizinhos, né, principalmente, e fundo de quintal, a população apoiar o produtor também é fundamental. Então, a parte regional, igual você comentou, se lá tivesse feito desde o início, teria resultado bom, né? Mas não teve esse sucesso. Sim. Bom, então as perspectivas, elas são positivas, né? Porque tem muita pesquisa em andamento. Sim, tem muita pesquisa em andamento, tem muita área nova chegando, tem muita empresa nova aumentando o plantio. Então, assim, se fosse algo que a gente vê que está caminhando para o fim, não ia ter novos plantios, né? Então, tem muito plantio novo, tem muito produtor consciente. Eu vejo lá na minha cidade, o produtor, ele erradica, ele marca com a fitinha, vem o pessoal, tira, coloca uma nova planta. Então, estão trabalhando nisso, né? Tá em conjunto e tá buscando esse resultado. Então, a perspectiva é de melhorar, né? Não vamos ficar tristes. Sim, com certeza, não vai faltar não pode laranja, desanimar. né? Isso é muito bom, isso é um ponto positivo e muito satisfatório para a produção de citros, né? Quando se tem pesquisas e continua aí em busca de estratégias de manejo voltadas tanto para a doença em si quanto para o inseto vetor. Bom, nesse sentido, nós já vamos caminhando para o fim do nosso podcast. Foi um papo muito agradável, passou muito rapidamente. Foi rápido mesmo. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação, a sua contribuição, o apoio nesse projeto e deixo aberto aqui para que você veja algum ponto que a gente não discutiu, alguma coisa importante, interessante que você queria frisar e reforçar em relação à Diaphorina citri e o HLB. Fica à vontade. Tá, eu vou falar só 2 pontos. Eu tenho recebido muitas perguntas de produtor. Eu quero ter na minha propriedade 2, 3 plantas, eu vou pulverizar, eu vou acompanhar, como que eu faço? Então, não faça. Ele quer ter uma ou duas, só isso? Se você quer ter uma laranja, uma mexerica, uma tangerina, no mercado é mais fácil hoje, porque a Dapar vai ficar em cima do produtor, vai ter que fazer pulverização a cada 5 dias, vai ter que ter nota fiscal desses produtos, né? Vai ter problema. Então, assim, nesse momento, o ideal é não ter. É ajudar o produtor, é ajudar a agricultura, porque igual você citou no início, são mais de 400 mil empregos, diretos e indiretos. Então, às vezes você, eu não preciso da agricultura, mas tem um parente, um primo, alguém, um colega que necessita. Então, vamos ajudar, vamos ser conscientes, né? Porque às vezes você gasta R$2, R$3 no quilo de uma fruta, vai gastar mais com produto químico, com problema de fiscalização, é melhor não ter. E outro ponto é te parabenizar pelo o seu projeto. Eu fiquei muito satisfeita de vir aqui e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, com certeza, suas contribuições aí foram de grande valia para quem está nos ouvindo. Acho que para a gente fechar esse conteúdo, um outro ponto muito importante, não é só o produtor ou o vizinho, o colega que quer ter uma planta, um citrus em casa apenas, né, para poder consumir, mas é também a preocupação com a murta. Né? Eu acho que também é imprescindível essa preocupação com a murta. Igual a gente falou, a murta é uma planta muito bonita, é cheirosa, tanto que a murta de cheiro, né, é muito cheirosa, muito bonita, é uma cerca viva que dá vontade de ter em casa, mas ela é a planta preferida do Diaphorina. Então, a paixão dele é a murta. Então, se você tiver uma murta em casa, na sua cidade, o ideal é erradicar, substituir por uma planta ornamental, né? E ajudar, assim,
a agricultura. E questão de muda, quem tem pomar comercial sempre adquire mudas sadias, mudas de viveiros credenciados, porque às vezes existe o viveiro, eu já constatei, viveiros clandestinos, e você vai lá, adquire a muda mais barato, chega lá, ela não produz, porque ela já está com a bactéria. Tá assintomática, então chega no pomar, você não vai ter produção. Então é pior. Então o certo é adquirir de forma saudável, né, uma planta saudável, ir na DAPAR, pegar o guia de trânsito, fazer a compra no pomar legalizado, para você assim não ter problema também no pomar comercial. Com certeza, Érica. Muito obrigada pelas suas dicas, pelas suas contribuições. E para você que nos acompanha, que está ouvindo o nosso episódio de hoje, espero que esse conteúdo tenha contribuído para a sua vida profissional e para o agronegócio. Gostou desse episódio? Curte, compartilha, comenta, coloca aqui nos comentários quais são os profissionais do agro que você quer ver no podcast, ou quais são os assuntos agronômicos que você gostaria de ouvir aqui. Outro ponto importante, é meu ex-aluno? Me manda um WhatsApp, escreve aqui nos comentários, manda um direct dizendo que você quer vir aqui no podcast para compartilhar suas experiências e o seu conhecimento agronômico conosco. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio do podcast Prof de Fito. Um abraço.